Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista desta quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, Dia Internacional, Dia Mundial do Rock. E hoje é um dos assuntos e a gente está recebendo a deputada Michele Mello, não para falar de rock, mas ela já está a caráter. Boa tarde, deputada. Boa tarde, querido. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todos os acrianos que nos seguem, nos assistem aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. A deputada estadual Michele Mello, do PDT, vai conversar com a gente nos dois primeiros blocos de hoje do programa, porque, afinal de contas, ela foi uma das protagonistas do assunto da semana no meio político aqui no estado do Acre. Vamos falar muito sobre a Assembleia Legislativa, sobre toda a confusão que rolou na terça-feira nos corredores da ALEAC. Tem muito assunto, tem muitas dúvidas e muitas perguntas para a deputada Michele Mello. E nós vamos falar também sobre rock. Vamos receber um artista emblemático do cenário do rock acreano. Pia Vila vai estar com a gente para falar sobre o Dia Mundial do Rock. Você gosta de rock? Então pode participar, pode mandar sua sugestão de música para a gente terminar o Gazeta Entrevista de hoje. Todas as nossas redes sociais na tela para você que nos acompanha. Tem Gazeta Entrevista no Facebook, tem Instagram também do Gazeta Entrevista, no YouTube nós estamos e o WhatsApp 99989-1042 é o WhatsApp do Gazeta Entrevista para você participar do programa de hoje. Deputada, obrigado pela sua presença. Gostaria de saber como é que foi essa sua semana. Foi uma semana de rock and roll. Foi uma semana de rock and roll. Uma semana de rock and roll agitada, que trouxe aí à tona muitas coisas que geralmente a gente tenta resolver nos bastidores da política, mas a gente está na vida real e como vida real aí apareceram grandes conflitos. E para você que está em casa entender por que eu falei que a deputada foi uma das principais personagens da semana nessa confusão que aconteceu na Assembleia Legislativa, a gente traz uma reportagem e aí você vai conseguir compreender o que aconteceu e aí nós vamos conversar com a deputada. Põe no ar. O assessor político do governo, Luiz Calixto, foi até a Assembleia Legislativa acompanhar os debates entre os deputados e os agentes provisórios do ISE, que foram exonerados. Mas Calixto não quis só ouvir. Foi enfático com os agentes ao dizer que o governo não faria nenhuma recontratação. Estava armada a confusão, que envolveu também o deputado de oposição Edivaldo Magalhães. Você não sai daqui. Vendedores de ilusões, os senhores. Não, você não sai daqui. Só guarde seus colegas. Você está mentindo. Mentindo o senhor, rapaz. Mentiroso é você. Fica aí. Seu mentiroso. Mentiroso é você. Não estou falando de respeito, não. Você é um mentiroso. Você me respeita. Prepotente. Mentiroso é quem fica vendendo pra você. Arrogante. Fala na cara dele que vocês falaram lá. Quem? Você. Falei, o que eu falei eu repito, sim. Na sua cara, na cara de quem quiser, não. Fale na cara dele. De quem? Falei de Dele, quem? do deputado. Rapaz, respeita o rapaz. Você que tem que me respeitar, rapaz. Você que tem que me respeitar. Tira a mão. Não, tira a mão não. Você não vem encostar em cima de mim, não. Você não Você me pode respeita, fazer você é uma mentira. reunião e no escurinho do cinema você trata mal, inclusive a líder do governo, Mentira e você sua. depois vem aqui pedir Mentira desculpa. sua. Os seguranças tiveram que intervir para evitar que os dois entrassem numa luta corporal. Mas não impediram os xingamentos e ofensas entre o deputado e o assessor de governo. Quem Você participaram da é mau reunião? caráter Aqui. porque você Mau está caráter é mentindo. você, rapaz. Sai daqui. Não, sai não. O regimento me garante aqui. Me respeite. Você não pode me chamar de mau caráter Você aqui. tá com mau Vagabundo. caratismo. Vagabundo é você. Você não tem a capacidade de fazer Você- mediação nenhuma, rapaz. Você não tem capacidade de você fazer é um mau mediação caráter, eu lhe política. conheço aqui dentro, rapaz. Eu lhe conheço há Eu muito. Na confusão, o representante dos agentes chegou a dizer que o governo, através de Calixto, faltou respeito com a líder do governo, a deputada Michele Mello, que tinha prometido ajudar os trabalhadores do ISE. Michele foi chamada de vendedora de ilusão. Ele chegou lá, deputado, ele chegou lá cedo, nem recebeu a gente, ele disse que ia receber. Depois que ele entrou, que a gente ficou fazendo Você lá fora, está foi que ele foi lá mentindo que dentro eu e chamou a gente pra conversar. eu conversei com Ele você. disse, bateu no Isso peito, é mau disse, caratismo. Vocês estão descumprindo o nosso acordo. O acordo era segurar até quarta-feira pra gente não ter mais chance de nada aqui. Que quarta-feira entrou recesso. Chama ela de vendedora de ilusões na cara dela. Você Chama. está mentindo. Você Chama é mau ela de caráter, vendedora de igual ilusões. o Fábio.
Na cara dela, você falou pra gente lá na ontem. sua eu chamo Seja você homem, mentiroso. rapaz. Você não é homem. Respeita a Você palavra, não é homem. que ela vende ilusões aqui pra gente. Mentira, sim, você Vocês não foi vendem citado verdade, isso. foi o que tu falou pra gente lá. Não, você está Vocês mentindo. mostram a verdade. Vende Você está ilusões e tu mentindo. mostra a verdade pra Você gente. está mentindo. Chamou a doutora Michele de vendedora de ilusões, que essa casa aqui só vende ilusões e eles mostravam a verdade pra gente lá. E que a verdade deles, infelizmente, que ele olhou na nossa cara, é que a gente estava demitido e o governo não ia fazer mais nada pelos funcionários provisórios do ISE, que estava encerrada a conversa, que não tinha mais conversa. E a gente falou que a gente tinha vídeos do governador, que a gente tinha vídeo do governador conversando com a gente, dizendo que não ia nos desamparar, que ele era uma pessoa humana que ia estar do nosso lado. Ele disse que se a gente quisesse publicar, mostrar para a imprensa toda, para o estado todo, que fizesse, que eles não estavam nem aí para a nossa categoria mais. Foi essas palavras dele ontem na frente da Casa Civil. Assim que acabou a confusão, o deputado Pedro Longo usou a tribuna para defender Michele Melo e Edivaldo Magalhães. O parlamentar, que já foi líder de Gladson Cameli, entendeu que houve desacato do assessor de governo, pois os deputados estavam no exercício da função e foram constrangidos por Luiz Calixto. Na verdade, foi um recado ao governador Gladson Cameli. Então, deputada Michele, deputado Edivaldo e todos os demais colegas que se sentiram constrangidos, recebam a nossa solidariedade. Certamente essa mensagem chegará de viva voz, forte, poderosa ao governador Gladson Cameli, que tenho certeza que não concorda com essa forma de agir. Parlamentar na casa tem que ser respeitado. Estamos abertos. A deputada Michele Melo, que apresentou um anteprojeto para resolver a situação dos agentes do ISE, pediu respeito e disse que não aceita que ninguém do governo faça qualquer afronta aos deputados, em especial ela mesma. E o governador precisa ouvir a Assembleia, principalmente a base. Esse parlamento ele precisa ser respeitado. Esse parlamento foi eleito democraticamente. Esse parlamento recebe a confiança do povo, assim como o governador. Muitos secretários e assessores não têm nem o próprio voto, às vezes nem da própria família, mas querem fazer daqui um local onde eles mandam. E quem manda nessa casa é o povo, não é outra pessoa senão o povo. O deputado Edivaldo Magalhães disse que o pessoal do governo está acostumado a agredir as pessoas e deputados e pediu que o parlamento precisa agir a esses constrangimentos. Não é a primeira vez que eu trato desse assunto no plenário desta casa. Na legislatura passada, o chefe da Casa Civil, seu Donadoni, só faltou esbofetear o deputado Chico Viga, numa reunião aqui em cima, nas vésperas de uma votação, porque ele não queria se submeter à vontade da Casa Civil. Já nesta legislatura, o mesmo Donadoni só faltou bater na esposa de um deputado que está aqui, André, dentro da Casa Civil. Os relatos foram feitos. Eu ia abordar aqui, a pedido, disseram, não fale. Mas eu ainda fiz um discurso aqui dizendo, eu aprendi com minha mãe, meu filho, quanto mais se abaixa, mais o fundo da calça aparece. Tá aí, bem explicado na reportagem. Pergunta que não quer calar, deputada. A senhora é uma vendedora de ilusões? Obviamente não, muito menos o parlamento acriano. Falar assim dos deputados, eu, como disse na tribuna, é falar contra o povo que democraticamente confiou em nós e nos colocou lá. O que acontece, Gabriel, com os provisórios do ISE é que eles não encontraram acolhida dentro da equipe do governo de mediação, de articulação, e vieram até o parlamento. Como líder do governo, acolhi essa demanda, ouvi esses pais de família, e é muito difícil, como líder do governo, como vereadora que batalhou muito pela população de Rio Branco, trabalhou arduamente, a população de Rio Branco me confiou o mandato de deputado estadual, como mãe e chefe de família, ouvir aí famílias, mais de 300 famílias, que simplesmente ficarão desempregadas depois de servir ao Estado
por 10, 15, algumas pessoas até 20 anos. Nós entendemos que juridicamente, pela lei, há necessidade de um concurso público, mas nós não podemos colocar na conta dessas pessoas uma inoperância do governo. Essas pessoas estavam ali por contratos provisórios durante 10, 15, 20 anos por uma inoperância da administração pública. E hoje, simplesmente, eles saem sem verba rescisória, sem verba indenizatória, fechando as portas no momento complicado do Acre, que a gente sabe que para conseguir trabalho e emprego no Acre está complicado. Então, quando a gente vê essa demanda como mãe, como mulher cristã, que recebe a dor e o sofrimento do outro, a gente se propõe a buscar uma solução. E essa solução não é vender ilusão. Todo problema, ele tem solução. E nós estamos ali na casa, no poder legislativo e na política para trazer soluções. E foi isso que nós tentamos fazer com esses provisórios do ISE. E a senhora, como líder de governo, se sentiu desprestigiada nessa confusão toda com os secretários, que a gente supõe que uma líder de governo, seja numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara de Vereadores, tem uma boa relação com o secretariado, circule pelas secretarias, mas que não receba uma punhalada pelas costas, que é o que parece que aconteceu. Infelizmente, a violência, Gabriel, que eu estou há 3 anos na política, fui uma vereadora de oposição, que hoje está como líder do governo tentando construir essas pontes, tentando construir o diálogo. A gente tem feito com que a Assembleia tenha trabalhado em união, inclusive os de situação, os de oposição, o diálogo tem sido perene, tanto é que em 6 meses essa foi a primeira briga, digamos, que saiu dentro da Assembleia. Então, como líder, nós temos feito nosso trabalho com competência, temos aberto o diálogo, temos ouvido o povo. E a violência que a gente sofre é uma violência que às vezes eu me pergunto, é porque eu sou mulher? É porque eu estou incomodando com a forma de fazer? Ou é porque as pessoas realmente não sabem entender que a gente ocupa um espaço de poder e que a nossa voz precisa ser ouvida? Então, essa violência ela já começa lá de trás, quando a gente é vista não pelo nosso trabalho, mas vista por outras coisas que são menores do que a nossa competência. Então, quando estava em Porto Velho, vindo para Rio Branco, arrumando, chamando todos os políticos para o jantar que o governador nos convidou antes do recesso, que estava previsto antes dessa confusão, Estávamos todos ali tentando confraternizar com o governador. E vindo de Porto Velho, recebi inúmeros áudios, inúmeras falas, e é constrangedor, de fato é constrangedor que 20 pessoas, 15 pessoas te mandem áudios dizendo que você foi desrespeitada dentro de uma reunião, dentro da Casa Civil do governo que você representa. Então, foi constrangedor, foi ruim, é uma atitude ruim de desrespeito, não só à liderança do governo, mas a tudo aquilo que a gente representa. Há mais de 60 anos não tem uma mulher líder do governo. O governador fez esse feito, trouxe uma mulher para cuidar da sua base na Assembleia e a representatividade que a gente tem é muito grande. Então, o desrespeito ele não foi só a minha pessoa, mas a tudo que a gente representa. Nós vamos para um rápido intervalo, mas depois dos comerciais eu quero saber da deputada se ela vai continuar na liderança do governo e também se já conversou com o governador, em particular, fora o jantar. Eu quero saber do clima nesse jantar também, porque depois de um quebra-pau danado, todo mundo foi jantar e confraternizar. Como é que foi esse jantar, hein? Estou imaginando. Depois do intervalo a gente fala sobre isso. É rapidinho, não sai daí.